Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje iremos iniciar por função composta. Vamos para a definição da função composta. A função composta ela é também chamada função de função, ou seja, o relacionamento entre duas funções em que uma atuará nos valores do domínio da primeira função. Aqui a gente tem uma representação no diagrama de o domínio de f de x em A, tá? Então aqui seria o nosso f de x, os domínios de f de x. Atribuído os valores do domínio de f de x, chegaríamos em B. Então B seria a imagem de f de x. Tá ok, pessoal? Então uma operação simples de f de x irá produzir uma imagem que seria B. Com os valores da imagem de f de x, se aplicarmos em um g de x, os valores da imagem de f de x aplicados em g de x, nos trará o diagrama C. Fizemos duas operações matemáticas até chegar em C, passando por B. A função composta ela permitirá que em uma única operação matemática pularmos de A até C. E essa é a chamada função composta. A gente tem a representação aqui do chamado G bola F. Tem algumas pessoas que dizem o GOF, né? Então como faz para a gente estar lendo isso, né? Então G bola F ou G ou GOF, tá? Significa que os valores de x estão em g de x. É assim que eu costumo sempre estar lembrando da função composta. É a função f de x dentro da função g de x. Vamos exemplificar isso aí. Duas funções dadas aqui para início da exemplificação. O f de x e também aqui o g de x. F de x, x mais 1, g de x, x menos 1. Para f de x, atribuímos um domínio qualquer. E esse domínio aqui, atribuído o domínio qualquer para a gente, será 1, 2 e 3. Aplicando os valores de x valendo 1, valendo 2 e valendo 3 na função f de x, iremos obter algumas imagens. No caso, tivemos aqui 2 para a imagem de 1, 3 e 4 na sequência. Então f de 1 resultou em 2, f de 2 resultou em 3, o f de 3 resultou em 4. Então nós tivemos essas imagens obtidas em f de x, iremos aplicá-las em g de x. Então a nossa imagem aqui, advindas do chamado f de x, foram 2, 3 e 4. A partir das imagens 2, 3 e 4, as imagens de f de x serão o domínio de g de x. Então os valores 2, 3 e 4 serão substituídos em g de x e teremos novas imagens aqui, 1, 2 e 3, como imagens de g de x. A função composta, lembrando aqui, pessoal, a gente está vendo só a definição da função composta, o porquê de existir a função composta. Tá? Então vamos fazer um pequeno rascunho aqui. Então, a partir de f de x, chegamos em uma imagem, e essa imagem aplicada numa segunda função trará para a gente aqui o valor das imagens de a imagem de g de x. A operação matemática que iremos fazer, na verdade, vai ajustar essa função para que eu possa ter diretamente uma única operação matemática que, atribuída nessa função composta, resultará nas imagens g de x.
Então teremos a função composta. Tá? O exemplo aqui de função composta é o g bola f. Tem algumas pessoas que dizem o GOF, né? O que seria a função composta de g em f de x? Significa que f de x é substituída nos valores de g de x. No início temos aqui o f de x como x mais 1 e o g de x é x menos 1. O que iremos fazer é substituir o f de x dentro do valor de g de x. Então esse x mais 1 automaticamente será o valor de x do g de x. Então, no nosso exemplo é isso que aconteceu. Aqui a gente tem o valor de f de x substituído no lugar do x da função g de x. Simplificando os valores aqui, 1 positivo menos 1 negativo, temos apenas o valor de x. Então a função composta de f de x em g de x é apenas x. Significa que agora, nesse momento, se aplicarmos o mesmo valor do domínio inicial, que seria 1, 2 e 3, quais imagens teremos? F de 1 seria 1, f de 2 seria 2 e f de 3 seria 3. Então, para a gente acompanhar aqui, ó, o valor do domínio de f de x nos produziu uma imagem que foi 2, 3 e 4, e essa substituição da imagem g de x, temos as imagens de g de x sendo 1, 2 e 3. Com a operação da função composta que encontramos agora há pouco, que o g bola f seria apenas x, se substituirmos os valores do domínio de x, pulamos diretamente para os valores das imagens de g de x representados aqui na linha marrom. Então essa operação matemática da composta fez com que unimos duas funções para termos a última imagem correspondente. Então, se eu precisar aqui, para a gente ficar bem tranquilo aqui, ó, é g dentro de f de x, e se estivermos ao contrário, é f dentro de g de x. Pode ocorrer o caso da função, é f se relacionando com ela mesma. Então é o próprio f de x dentro do f de x. Um exemplo dessa função se relacionando apenas sozinha. F de x é igual a x mais 1. Eu vou fazer a composta de f de x. Então, o meu f de x dentro do valor de x. Então, seria o x mais 1 no lugar de x. E o 1 que ficou de fora está ali. Então, f composta de f de x seria x mais 2. Tá ok, pessoal? Mais um exemplo aqui para a gente fixar a composta. Temos duas funções, o f de x como x mais 2 e g de x 2x menos 2. Se eu precisasse da composta de g em f de x, seria f de x dentro de g de x. Então eu teria o nosso f de x sendo substituída no valor de x de g de x. Foi o que aconteceu aqui. 2, o lugar do x do g de x será a função toda f de x. Executamos a distributiva, no final teremos a composta g bola f. O segundo exemplo é o contrário, temos o g f bola g, que seriam os valores de g de x dentro de f de x. Então, seriam os valores de g de x
no lugar de x do f de x. Na substituição aqui, não temos a distributiva. Simplificamos, temos apenas 2x. Tá ok, pessoal? Na nossa folha de exemplos, a gente tem alguns exercícios. E eu espero vocês mais tarde para a gente tirar as dúvidas. Um abraço, obrigado.